nossa live de sexta-feira, uma realização da Projetoria de Gestão de Pessoas. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o professor Daniel Chaves, que irá falar um pouquinho sobre antifragilidade, né? Como se preparar para estratégias convexas. Poucas pessoas conhecem sobre esse termo, né? Antifragilidade é muito utilizado principalmente no mundo dos negócios, dos investimentos, na economia, por conta do autor Nicolás Nassim Taleb, que é aí um antifragilista, né? Que trouxe esse termo para dentro da academia, né? Para dentro das ciências, e vem trabalhando um pouco mais sobre o que seria essa antifragilidade, né? Temos aqui o nosso convidado Daniel, que irá explicar que esse termo antifragilidade se aplica não somente à economia, não somente ao mundo dos negócios, aos investimentos, e sim a uma série de outros elementos, né? Na política, no meio ambiente, na administração, nas ciências políticas. Então, será um prazer receber aqui o professor Daniel Chaves, que é professor, doutor do colegiado de História, do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Então, professor, seja muito bem-vindo. É um prazer contar aqui com você no nosso evento, né? Professor Daniel Chaves, fique à vontade. Temos aí 1 hora, né, para bater um papo sobre o que seria essa antifragilidade, né? Já começo perguntando, né, o que seria essa antifragilidade, porque as pessoas, às vezes, assim, antifragilidade associa diferentes coisas, né? Oi, Jéssica, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá bom. Eu vou pedir só a sua ajuda, Jéssica, se alguém fizer alguma pergunta, alguma coisa, porque como eu estou aqui com você na telinha do Meet, a gente não está vendo o YouTube, né? Então, para eu realmente ver o que o pessoal está falando, não dá. Então, pessoal, bom dia. A Jéssica já apresentou, sou servidor aqui da universidade há 8 anos, trabalho no colegiado de História, trabalho na pós-graduação em desenvolvimento regional, já trabalhei em outros ambientes de pós-graduação da universidade, mais recentemente no Profinit, no mestrado em inovação. E eu queria frisar que hoje, fundamentalmente, a gente não vai fazer uma fala acadêmica. Claro que há algumas coisas que acabam tendo uma incidência direta do acadêmico, né? A gente acaba tendo uma relação com conhecimentos que são científicos. Mas eu me sentiria muito confortável, e acho que isso é uma coisa muito legal, queria te parabenizar publicamente, Jéssica, porque tenho visto o projeto fazer, que é uma apresentação de conhecimentos, de ferramentas, de instrumentos, de assuntos que são de usufruto geral por parte da comunidade de servidores, não apenas das pessoas que trabalham no ambiente acadêmico, né? Porque muitas vezes a gente tem, claro, uma importância bastante significativa para falar do que acontece na pesquisa científica, mas isso, inclusive, é parte do que a tese, vou chamar de tese, da antifragilidade, ela aborda muitos conhecimentos que a gente utiliza no dia a dia, que a gente faz uso para tocar a nossa rotina, para garantir o que a gente chama de melhor qualidade de vida, de um melhor desempenho das nossas finanças, de uma melhor rotina para a gente. Muitas vezes esses conhecimentos eles não são conhecimentos exatamente acadêmicos. Muitas vezes eles são empíricos, né? Muitas vezes as coisas que a gente utiliza no dia a dia são conhecimentos que a gente descobre com a prática, e a prática, por sua vez, faz com que a teoria venha a tentar explicar. Então, não é uma fala teórica. Eu sei que o termo antifragilidade, a Jéssica falou, né, Jéssica? Muita gente perguntou o que que era. E quando a Jéssica me convidou, eu falei assim, Jéssica, será que o pessoal vai gostar? Porque é um termo tão assim, né? É um nome antifragilidade, muito pouca gente ouve falar. Então, para tentar dar uma pincelada, uma apresentada, eu queria saber se a gente pode disponibilizar uma apresentação. Tudo bem? Pode sim, compartilhar a tela, a gente. Tá bom, vamos lá. Eu espero muito, pessoal, que o que eu vou falar aqui seja de utilidade para todo mundo, tá? Eu acredito que isso é algo super importante.
Vamos à nossa tela. Deixa eu ver aqui. Já está aparecendo? O Charles está O Charles, que é o colocando. nosso suporte aqui, ele está já jogando aqui para a nossa tela, porque tem um delay de um Ah, minutinho mais ou menos. sim, imagina. Tranquilo. Já posso começar? Já está. Não, Já, ainda tá enquadrando, né? Ou já enquadrou? aqui para mim já enquadrou. Já enquadrou? Tá legal. Bom, o que a gente está chamando de antifragilidade é um conceito que vem da obra desse sujeito aqui, tá? Ele que é um sujeito nascido no Líbano, Nassim Taleb, né? Ele é libanês de origem grega, é um autor, um estatístico, ele é um analista de riscos que se formou, nasceu no Líbano, se formou em parte na França. E o Taleb, ele é um cara que se tornou famoso aproximadamente nos anos 80, quando ele escrevia muitos livros acadêmicos, né? E ele começou a defender uma tese de que os sistemas, as formas de organização da sociedade contemporânea, elas tinham muito mais risco envolvido do que as pessoas envolvidas tinham consciência. Ele começou a observar alguns modelos estatísticos, especialmente aplicados às finanças, e começou a perceber que muitas vezes nós, indivíduos normais, simples, ou até mesmo grandes fundos de financiamento, grandes tomadores de decisão, vamos chamar assim, muitas vezes a gente tinha uma percepção, até mesmo com modelos acadêmicos, matemáticos, que não tinham a precisão sobre o que era o risco que a gente corre no dia a dia. E a própria ideia de risco, de incerteza, sendo muito subestimada. Então, o Taleb ele escreveu vários livros. Ele tem uma quadrilogia, eu acho, são 5 livros, não lembro todos de cabeça, mas esse é um dos livros que, junto com o livro sobre a lógica do cisne negro, se tornou muito famoso e eu gosto muito desse trabalho dele. Está disponível em língua portuguesa, que é o Antifrágil. O Antifrágil é um livro que aborda de forma com base científica, claro, mas ele aborda uma série de narrativas, de contextos, de situações em que o Taleb, e aí vem o que é a antifragilidade, né? Em que o Taleb ele defende uma ideia. Qual é a ideia que ele defende? Ele defende a ideia de que é preciso rever o que a gente chama no nosso dia a dia de risco. Por quê? Porque muitas vezes, especialmente quando a gente está falando, e eu sei que o seu trabalho tem uma ênfase muito grande nesse aspecto das finanças, Jéssica, e acho que esse é um bom ponto de partida para a gente trabalhar, ele trabalha com a ideia de que antifragilidade é uma tentativa de reposicionar o olhar de quem toma decisão, e aí eu estou falando de todo tipo de tomada de decisão, na direção de tentar compreender melhor esses riscos e fazer com que as chamadas situações adversas elas consigam ser melhor gerenciadas. Eu vou tentar, inclusive, Jéssica, não sei se você concorda comigo, algumas coisas que são super técnicas, explicar de uma forma mais didática e pausada o possível. Pode ser assim? Com certeza, sem dúvida. Fica à Legal. vontade. Então, ele já abre o livro falando o seguinte, olha só. Algumas coisas se beneficiam de choques. Elas prosperam e crescem quando expostos à volatilidade, à aleatoriedade, à desordem e fatores estressantes. E amam a aventura, o risco e a incerteza. No entanto, apesar da onipresença desse fenômeno, não há uma palavra para o exato oposto de frágil. O que ele está chamando de frágil? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que eu trouxe em analogia para a gente ver. Uma taça de cristal é algo frágil.
Por quê? Porque ela sofre muito com a volatilidade. O que a gente está chamando de volatilidade? A gente está chamando de volatilidade a expectativa ou o grau de como as coisas variam de condição, de risco estressante. A taça de cristal é um bom exemplo de fragilidade, por quê? Porque ela sempre busca a tranquilidade. Ela tem a conservação da taça de cristal é naturalmente algo que não pode sofrer choques. E aí, dentro dessa tipologia que o Taleb apresenta, até que ele vai chegar ao antifrágil, ele fala das coisas que são robustas, que não têm nenhum problema com a volatilidade, que são indiferentes à volatilidade. Ele dá o exemplo da pedra como algo que é robusto. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero ser forte, eu quero ser robusto. Toda robustez, ela tem, por natureza, uma resistência até um determinado ponto de ruptura. Então, uma pedra, quando ela quebra no meio, você não consegue simplesmente reorganizar aquela pedra e refazer a pedra de um outro jeito depois de um choque que ela sofre. E tem uma outra metáfora, e são vários exemplos super interessantes nesse livro. Um deles que ele usa é o do patinho de borracha, em que, bem como a pedra, é indiferente se as coisas estão tranquilas ou voláteis. A borracha continua lá. Mas uma vez que você dá um choque, que você pressiona esse patinho de borracha, uma vez que essa desordem, porque ela foi toda comprimida, né? Você pode pegar, quase todo mundo deve ter alguma coisa parecida aí. Quando você aperta e pressiona muito, não quebra. Não tem um ponto de ruptura. Ele volta ao normal. Até que ele cita, e tem vários exemplos, e eu vou dar alguns exemplos aqui que tem a ver com a rotina da universidade, da academia, sobre como a antifragilidade pode fazer sentido para a gente. Ele dá um exemplo, ou a gente pode interpretar como exemplo, que o DNA, essa pequena combinação do, se não me engano o nome, o ácido desoxirribonucleico, né? Que a gente tem dentro do... que todas as formas de vida carregam um DNA. O DNA, ele é nada mais nada menos do que a desordem aplicada. Quando acontece algo que reorganiza ou desorganiza o DNA, ele se adapta, ele se reorganiza. Então, quando algum agente estressor, quando algo tira daquela rotina, daquela estrutura tradicional, o DNA não quebra, naturalmente ele se reorganiza. Então, qual é a ideia? A ideia de ser antifrágil é tentar criar uma possibilidade em, quando ocorre uma situação adversa, improvável, imprevisível, a gente tentar fazer com que a estrutura que sofreu esse choque, que sofreu esse estresse, que sofreu a ruptura, voltar desse choque, se recompor de forma ainda mais eficiente. A antifragilidade é, portanto, gente, uma habilidade comportamental, né? A antifragilidade é nada mais, nada menos do que algo que vai além desse termo que os coaches contemporâneos gostam muito, chamado de resiliência, né? Muita gente fala, nós temos que ser resilientes. A antifragilidade é um passo na direção de tentar aprimorar essa ideia de resiliência. Muitas organizações têm observado a possibilidade da antifragilidade como uma forma em tentar se tornar menos exposto à volatilidade, à incerteza, ao risco. Isso é importantíssimo? Eu acho que é, Jéssica. Por quê? Bom, nós acabamos de passar por uma série de experiências, e aí, obviamente, o coronavírus é uma super experiência nesse sentido, em que uma situação geral, um agente estressor, essa pequena coisa invisível, que eu não sei nem se é uma forma de vida, chamado coronavírus, o SARS-CoV-2, o Covid-19, a gente acabou lidando com toda uma revisão, toda uma nova compreensão sobre o que era a incerteza e o risco. E o Taleb ele explora muito no livro dele, e ao longo do trabalho dele, que é super legal, tem várias palestras disponíveis no YouTube, sobre como a gente não tem total conhecimento sobre o que é a incerteza no mundo em volta da gente, e sobre como essas coisas podem nos surpreender e podem causar rupturas cujas quais a gente não está, se a gente
realmente tiver uma postura, como ele chama, fragilista, frágil, a gente não está apto a sobreviver. E a gente pode acabar beijando a lona. A gente pode acabar sendo derrubado. Você quer fazer quer ir fazendo um comentário? Eu me sentiria muito legal, Jéssica, se você me permitir dizer, que a gente trabalhasse aqui como se a gente estivesse batendo um papo. De Aham. repente, você puder participar, pontuar. Até porque a Jéssica, não sei se ela conta para todo mundo, ela também conhece esse trabalho. É uma pessoa que também sabe muito bem do potencial da ideia de antifragilidade. Tudo bem, Daniel. A gente pode fazer em forma de debate, tá? Vai batendo bola. Você falou um pouquinho sobre a diferença, né, da resiliência para a antifragilidade, né? Eu gostaria de enfatizar um pouco mais sobre essa ideia, porque o que se sabe, né, o que se espera é que as pessoas sempre criem essa ideia de resiliência, é importante. Só que o resiliente, ele sofre aí as implicações dos agentes estressores, né, e permanece exatamente o mesmo. Enquanto o antifrágil, ele se beneficia desse caos, né, dos agentes estressores. Enquanto o resiliente está tentando fazer ali todo o seu gerenciamento de risco para fugir um pouco, né, ele não aprecia os riscos, na verdade. O antifrágil não. O antifrágil ele está atrás desses riscos, que é para ele poder se beneficiar de todo esse caos, né? Eu diria, Jéssica, que o que a gente está fazendo aqui é uma atividade antifrágil. É por isso que quando você me convidou, eu topei. Por quê? Vamos tentar entender como é que essa coisa funciona na prática. A Jéssica me chamou para fazer uma apresentação sobre um assunto que não é tão popular, não é tão aplicável diretamente ao dia a dia, como, por exemplo, a questão de empréstimos consignados, que é algo que tem uma capacidade muito clara de ser entendido por todos e todo mundo vê de forma muito nítida do que se trata, não é verdade? Então, a Jéssica me convidou para um risco. Ela convidou para um risco, por exemplo, de ninguém estar assistindo ao vivo. Ela convidou para uma atividade que pode ter um risco que ninguém entenda o que eu estou falando. Eu posso não explicar bem, ou eu posso ter algum problema de conexão, enfim. A Jéssica me chamou para uma atividade que tem um grau de risco, né? Ela me tirou da minha zona de conforto. Eu, que sou professor universitário, que dou aquela palestrinha de sempre sobre algum assunto acadêmico, com teoria, com metodologia, enfim, tudo isso. Mas onde é que consiste a antifragilidade disso aqui? Essa apresentação está sendo gravada, não está, Jéssica? Sim, sim. Então, se ninguém assistir, vamos supor assim, esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube da Unifap, não vai? Então, mesmo que num momento imediato tenha uma ruptura, que seria uma ruptura, por exemplo, se a gente fizesse esse evento ao vivo, vamos supor que a gente fizesse lá no Aranha, quem não conhece o Aranha da Unifap, é um mini auditório que a gente tem disponível, que a gente sempre faz atividades acadêmicas lá, né? E é uma coisa que todo acadêmico tem, é medo do evento miar, né, Jéssica? E de não dar ninguém, do pessoal não ir, e a gente fala, poxa, ninguém se interessou. Nesse caso, essa é uma atividade frágil. Por quê? Porque se ninguém for, não tem como rolar o evento, fica uma situação horrível, e a gente não faz. Nesse caso aqui, a gente tem uma postura antifrágil com relação a isso. Porque mesmo nessas condições mais adversas, mesmo se acontecer algo terrível, que seria o pessoal não gostar, de qualquer forma vai ficar disponível no YouTube e alguém poderá tranquilamente assistir no futuro. Então esse pode ser um conteúdo que daqui a 6 anos alguém olhe e goste. E de repente fale, poxa, peraí que esses caras têm um trabalho aqui, o Daniel e a Jéssica estão fazendo um trabalho junto com a Progep que merece muita atenção. Mesmo se a gente virasse meme por algum motivo, eu vou dar um exemplo de uma figura, né, de uma personagem pública que acabou de se tornar antifrágil, a Carol Conká. Todo mundo deve conhecer a Carol Conká, que foi aquela Big Brother, aquela participante de reality show, que participou de um programa e foi expulsa quase com 100% de rejeição. Aí você fala assim, puxa, ela sofreu uma ruptura, né, Jéssica? Ela apanhou legal, né? Mas justamente o fato dela ter se exposto a tanto risco que você entrar num reality show é obviamente um baita risco, o risco de você sair com 99% de rejeição. Em compensação, ela, como profissional que trabalha com exposição e entretenimento, ela ganhou uma baita visibilidade, virou uma série depois da Globo, foi para o Faustão, foi para não sei quem, foi para não sei onde.
e é uma pessoa que ainda está circulando e tendo convites para mostrar o seu trabalho. E ela pode muito bem, depois de tudo isso que ela passou, que não foi fácil, ela também não fez coisas fáceis, mas o que ela está passando teve uma exposição de risco realmente significativa, ela pode voltar mais forte, não pode? Ela pode receber essa ruptura, ela pode receber essa desordem e ela pode voltar à tona, ela pode voltar para o cenário do entretenimento, inclusive fazendo o que ela fez, que é compondo, ela é cantora. Então ela compôs uma música sobre isso que ela passou. Artistas tendem a ser antifrágeis. Dentistas tendem a ser antifrágeis. Por quê? Porque se eu tenho um problema dentário que está doendo pra caramba, eu vou ao dentista. Se eu não tenho um problema e eu preciso fazer uma correção estética, eu vou ao dentista. Então, há várias profissões, há vários tipos de personalidade, do que eu chamo de competência emocional, e eu acho que esse é um tema legal para a gente explorar aqui, Jéssica, que é a questão das habilidades suaves, né? Ou soft skills, que é uma coisa que tem ganhado uma super importância, as pessoas têm abordado muito. Ser antifrágil é, inequivocamente, necessariamente, você tomar parte, você levar para o centro da sua experiência, da definição do que é a sua estratégia, para a definição do que é o seu comportamento, porque o que a gente chama de estratégia é nada mais, nada menos do que como a gente decide se comportar em longo prazo, como a gente se prepara para lidar. Muitas vezes a gente ouve esses assuntos do que é estratégia e leva para um tom de muita complicação. Estratégia é nada mais, nada menos do que a sua postura, a postura do profissional, dentro de uma perspectiva mais continuada, né? Contínua, mais alongada. Então, por exemplo, a Jéssica aqui, se me permite usar como exemplo, Jéssica, a Jéssica está com uma estratégia. Ela tem uma estratégia de fazer o trabalho da Projeto ser um trabalho que está aberto cada vez mais a se comunicar com o público servidor e o público externo, e, portanto, ela faz com que o comportamento dessa abertura ao diálogo seja uma constante. Isso é estratégia. A estratégia não é apenas um conjunto de decisões planejadas, estruturadas, institucionalmente. A gente tem uma estratégia cotidiana. Só que, para a gente definir essas estratégias, a gente precisa não só dos conhecimentos duros, que são aqueles conhecimentos que a gente coloca no currículo, que são aptidões técnicas, que são certificações, que são qualificações, que são muito facilmente quantificáveis. Por quê? Porque quando eu vou fazer, por exemplo, uma habilidade, fazer um doutorado ou um mestrado é uma habilidade dura, né? Ela é muito facilmente quantificável. Eu vou entrar ali, vou permanecer 4 anos, vou fazer algumas provas, vou passar por uma banca, vou ter um certificado, e aquilo ali se torna permanente. Claro que isso é super importante. Mas a gente tem visto, especialmente na discussão dos recursos humanos, e não só recursos humanos como a questão funcional, mas recursos humanos como justamente a forma de tentar preparar melhor os quadros de pessoas das organizações, a gente tem visto a importância das habilidades suaves, né? Que seriam aquelas que a gente não coloca no currículo, que seriam aptidões de ordem emocional, de ordem social, de ordem mental, que, apesar de não serem muito facilmente quantificáveis, ou seja, eu não sei se, por exemplo, esse momento aqui que a gente está fazendo, Jéssica, vai deixar algum tipo de certificado para os ouvintes, né? Se eu não me engano, eu acho que não é bem o propósito, né? Não, não, o propósito mesmo é só gerar esse debate, Exato. produzir, né? Então, se por um lado, isso não é tão facilmente quantificável, por outro lado, é algo facilmente qualificável. Ou seja, as habilidades suaves, elas têm um foco direto na qualidade das atividades, na qualidade das coisas. E é super importante que a gente reconheça isso à luz do princípio que todo esse quadro de incertezas que o mundo contemporâneo põe para a gente, especialmente com tantas situações. Um filósofo, um economista que acabou de falecer esse ano, e não foi de coronavírus, o John Naisbitt, ele falava muito sobre as megatendências, e ele falava sobre isso já há quase 30 anos atrás. Então, o mundo que os futuristas, que as pessoas que tentavam olhar as tendências,
e tentavam sintetizá-las há aproximadamente uns anos atrás, sobre esse presente, que em algum momento foi apenas um futuro de alguém que estava no passado, o Nisbet ele falava sobre como vários dos processos que já começavam a acontecer há 30, 40 anos atrás gerariam condições extremas. Isso não apenas o Nisbet, vários outros pesquisadores, futuristas, tomadores de decisão, pessoas que fazem lobby público falavam sobre isso. Então a gente sabe que a gente tende a ter uma questão climática que é extrema, que vai exigir da gente um comportamento muito bem preparado para lidar. A gente não tinha tanto debate sobre a questão do perigo sanitário, e apesar da OMS já falar há muitos anos sobre o risco do coronavírus, a gente subestimava, de certa forma, esse risco, e ainda subestima. Muitos dos sistemas públicos de saúde ainda estão entendendo o que são essas condições, e é claro que o coronavírus tem tudo a ver com a questão ambiental, né? Tem tudo a ver com muita gente, com muita comunicação, com muito trânsito, com muita agilidade, com muita interdependência. Então, eu poderia passar aqui um bom tempo apenas falando sobre como esse mundo contemporâneo é um mundo que está cada vez mais interconectado e ele está cada vez mais povoado, com cada vez mais coisas acontecendo, e como essas relações vêm se intensificando, a gente começa a correr cada vez mais risco. Então, esse mundo contemporâneo, Jéssica, ele seria um mundo, não sei se a minha apresentação está aparecendo na tela, para o pessoal, tá? Tá legal. Porque eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas que a gente tenta observar, e aí, sem dúvida alguma, os estatísticos e os matemáticos são excelentes para falar sobre isso, né? São os grandes mestres para falar da volatilidade, que é muito frequentemente usada como uma forma de tentar medir a quantidade de incerteza, ou se a gente quiser aqui aplicando a discussão da antifragilidade, ao nível de risco. A volatilidade ela é estimada, aí eu vou falar um pouquinho de matemática, tá? Quando o desvio padrão de uma sequência de retornos, a gente usa o desvio padrão, ou a gente tenta usar a partir de uma volatilidade implícita, que é mais ou menos uma tentativa de esperar o que vai acontecer baseado no que a gente conhece. A volatilidade ela é cíclica. Quem trabalha com finanças, por exemplo, sabe muito bem que em algum determinado momento, quando não há volatilidade, quando as coisas estão num estado de tranquilidade, em algum momento elas tenderão. Isso, na verdade, a gente poderia aplicar a várias outras áreas, como a saúde, como a tecnologia, e por aí vai. Que quando as coisas estão num certo momento de tranquilidade, a natureza cíclica dessa volatilidade ela pode ser impulsionada pelo comportamento humano ou por agentes estressores, como a gente preferir, com estímulos positivos ou negativos. O que o Taleb defende é que os ciclos de volatilidade positivos, especialmente no caso, mais uma vez, das finanças, eles são movidos por um excesso de confiança. Geralmente, quando a gente está numa situação em que a gente acredita que as coisas estão dando certo, a gente fica super valente, né? A gente tende a acreditar que as coisas vão continuar dando certo e certo e certo. Então a gente fica autoconfiante, a gente fica ganancioso, a gente fica exuberante, como se a gente estivesse num cassino. Então quem vai ao cassino e joga uma vez ganha, joga outra vez ganha, joga outra vez ganha, começa a achar que está numa maré de sorte. Na verdade, o que está acontecendo ali é um ciclo baseado em estímulos positivos de uma certa volatilidade sobre aquele dinheiro que a pessoa está apostando. Os ciclos negativos de volatilidade, não sei se eu estou conseguindo falar de uma forma bem didática, tá, Jéssica? Você me puxa a orelha se eu não conseguir, hein? Tá Tá, bom? sim, tá dando para entender, compreender bem Legal. bacana. Porque a gente só consegue falar de incerteza se a gente tentar compreender como as coisas mudam, né? E como elas mudam para melhor ou para pior, positivamente ou negativamente, e a gente consegue falar sobre essas mudanças, especialmente as mais abruptas, apenas a partir do conceito de volatilidade. Senão a gente não entende. Ninguém aqui vai precisar sair sendo estatístico. Eu não sou estatístico. Mas, como eu sou uma pessoa que entendo que tem risco em torno de mim, que as coisas podem ser arriscadas, naturalmente eu tenho que entender o que é a volatilidade, como ela tem a ver com o comportamento humano, que é algo que diz muito respeito
a questão da antifragilidade como uma questão de natureza emocional, de inteligência emocional, de soft skills, né? De habilidades suaves. Já os ciclos de volatilidade negativa, Jéssica, são impulsionados por medo, por ansiedade, por angústia. E é curioso, o Taleb defende essa tese, que os ciclos de volatilidade negativa são muito mais longos e mais drásticos do que os de volatilidade positiva. Aí tem uma coisa super legal, né? Que é o fato do Nobel. Eu gosto muito de olhar os prêmios Nobel porque geralmente são pessoas brilhantes. E o prêmio Nobel de 2002 de economia, quem ganhou foi um psicólogo, sabia, Jéssica? Não, não Foi o sabia. Daniel Interessante. Kahneman. Foi o Daniel Kahneman. E o Daniel Kahneman, ele escreveu um livro super legal. Eu vou tentar mostrar a capinha dele aqui para vocês. Eu sempre gosto de fazer isso nas O rápido apresentações. devagar, não, né? Exatamente. Então você conhece. A Jéssica não está de brincadeira. Olha só. Eu vou tentar achar aqui em português a capa. Quando a gente joga no Google, a gente acha muito em inglês, né? E em inglês é um negócio que não está com nada para a gente, já que a gente está falando aqui em português, vamos usar exemplos em português. Então, olha só, eu vou projetar aqui para vocês. Esse aqui é o Daniel Kahneman, esse sujeito. Até colocaram, coitado, aqui a foto do Geraldo Alckmin, porque eu acho que alguém achou que parece o algoritmo do Kahneman. Pode ser. Mas esse aqui é o livro do Daniel Kahneman, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu não vou falar aqui da obra do Kahneman toda, senão eu dou um spoiler demais. Mas, basicamente, um argumento que o Kahneman traz, que esse intelectual, esse psicólogo traz, que é super legal, é para falar que o nosso comportamento diante de perdas, diante de situações de incertezas, o nosso relacionamento com a volatilidade, vamos trazer para essa nossa linguagem, ele é diferente quando a volatilidade vem contra nós, né? Quando a volatilidade ela vem contra nós, a gente costuma lidar com isso de forma muito diferente de quando a volatilidade vem a favor da gente. Quando a gente recebe ciclos de volatilidade que vão a favor da gente, a gente fica super contente, a gente fica super valente, a gente dobra a mão na aposta, a gente acredita que vai mais longe, que vai ter mais sucesso. Quando a gente tem a volatilidade contra a gente, ou seja, quando as coisas dão errado, a gente costuma a lidar com algo que é talvez intrínseco ao ser humano, que é o medo de perder, que é o medo de beijar a lona, o medo de ir à ruína. Então, quando a gente está lidando com a volatilidade contra a gente e ela ganha, tem um sujeito que é um dos grandes leitores do Taleb no Brasil, ele se chama Luiz Fernando Rocha, um especialista em finanças, ele costuma falar que na vida a gente sobe de escadinha e desce de elevador, né? E que poderia ser uma reprodução daquele dito popular de que a gente demora 10 anos para construir uma coisa e 10 segundos para destruir, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a volatilidade vem contra a gente tende a entrar em pânico, a gente tende a ficar assustado demais e a gente tende a não conseguir mais tomar decisões de forma racional. Então, a gente precisa ter um princípio muito sério para ser antifrágil. O princípio da não ingenuidade, o princípio da precaução geral. Por quê? Porque quando a gente observa a volatilidade vindo contra nós, a nossa possibilidade de ser guiado pela nossa intuição e tomar decisões que não sejam apropriadas é muito grande. E é para isso que a gente precisaria ter a nossa estratégia sempre baseada nessa ideia de convexidade, Jéssica, que eu acho que é algo muito importante, especialmente para a gente pensar o sucesso e o fracasso das coisas que a gente faz, dos nossos projetos, das nossas expectativas, né? Não sei se você quer pontuar alguma coisa, Jéssica, fica à vontade. No slide anterior ali você falou um pouco sobre ingenuidade. Certo. Aí eu tinha até na divulgação, né, pelo Instagram, eu pontuei um pouquinho sobre essas intervenções ingênuas, né, que também o livro trabalha um pouquinho, não sei se você vai falar futuramente. Fala um pouquinho sobre essas intervenções ingênuas, né, e um pouquinho também sobre a volatilidade, que as pessoas
que apreciam mais, não apreciam tantos riscos, né? Gostam mais da vida mais estável. E aí ele fala um pouquinho que a volatilidade ela não é ruim. E Não. você tem justamente essas possibilidades de ganhar com a volatilidade, né? A volatilidade ela não é nem boa nem ruim. Por quê? Porque a gente, como ser humano, dentro de conjuntos de relações complexas, a gente não tem plena potência, né? A gente não consegue definir, por exemplo, por mais habilidoso que a gente seja num sistema nacional de saúde, que vai vir uma pandemia que vai parar o mundo. A gente não tem como lidar. Então, a ingenuidade, ela não é um sentimento ou uma propriedade, uma característica quantificável, mas ela é facilmente qualificável. Por quê? Porque a gente não saber que a gente não tem como controlar as coisas, que a gente não tem como controlar todos os resultados dos processos, extremamente os interdependentes, os complexos, é uma saída, é uma postura de precaução, de não ingenuidade. Então, a gente precisa estar, portanto, preparado para os piores cenários possíveis. A gente precisa estar preparado para que o que a gente está projetando dê absolutamente errado. A gente precisa estar absolutamente preparado para não ser ingênuo e acreditar que a volatilidade vai sempre operar a nosso favor. Que, por exemplo, eu vou entrar hoje com um capital na Bolsa de Valores, vou comprar minha poupança toda em ações e aquilo só vai subir, o preço só vai subir, eu vou ficar rico. Eu preciso estar preparado, eu preciso não quebrar, eu não posso ser ingênuo e acreditar que as coisas vão dar sempre certo ou que elas não possam dar errado o suficiente para que eu beije a lona, para que eu vá à ruína. Porque ir à ruína é decisivamente a pior coisa possível para uma pessoa. Nós somos formas Daí vem de a vida. convexidade, né? Exato, porque nós somos formas de vida, toda a nossa estrutura social moderna, o ser humano, gente, o ser humano é um corpo extremamente frágil. Se eu olhar para minha mão aqui e eu, talvez numa altura de 2 metros, deixar uma pedra do mesmo tamanho da minha mão cair, a minha mão não é um patinho de borracha, a minha mão vai quebrar. Eu não estou falando nem de um meteoro caindo, tá? Não estou falando nem de uma arma, estou falando de uma pedra caindo. Eu lembro que uma vez onde eu moro estava tendo uma ventania muito grande e essa ventania arrancou 2 ou 3 telhas do prédio vizinho. E essas telhas caíram sobre uma pequena parte do carro. Só que essa batida da telha nessa pequena parte do carro quebrou o motor. Ou seja, as coisas como a gente conhece, elas não são indestrutíveis. Nós não somos. As nossas finanças não são. As organizações não são. Então, o princípio da não ingenuidade, ou o princípio da precaução, é justamente a percepção de que as coisas são quebráveis e que, portanto, nós devemos ter algum sistema de tentativa, não de previsão do que vai acontecer. E essa é a ideia da convexidade. É a gente estar capaz de, nessas oscilações de volatilidade, a gente ter um desempenho em forma de U. Quer dizer, a gente está aqui e numa forma de U, se as coisas derem super certo, o nosso desempenho decola. Mas se as coisas derem super errado, a gente pode também decolar. A gente também não vai quebrar. Quer dizer, a nossa exposição ao risco levar em consideração que, vez ou outra, algo imprevisível vai acontecer, e quando essa coisa imprevisível acontecer, quando esse estresse ocorrer, quando a fonte de dano ocorrer, a gente não vai pura e simplesmente quebrar. Na pandemia, Jéssica, o que a gente está fazendo aqui, utilizando ferramentas de ensino digital e remoto, e longe de mim dizer que essas coisas são perfeitas, tá? Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a gente tem vários alunos nossos que estão numa situação de fragilidade, justamente socioeconômica, decorrente da situação social do Brasil, que é terrível, que não tem muitas vezes o acesso à internet, não tem as condições para poder lidar com toda essa situação estressora da pandemia da mesma forma que algumas outras pessoas conseguem. Mas quando a gente está fazendo, por exemplo, aqui esse conteúdo, Jéssica, e eu bato muito na tecla como o digital, a transformação digital, que é um assunto muito recorrente hoje em dia na revolução tecnológica que a gente vive,
Não sei se vocês pretendem chamar em algum momento, acho que seria super legal chamar algum colega da universidade, algum técnico, algum professor que possa ajudar na direção de entender essa transformação digital. Mas quando a gente está falando em transformação digital, a gente está falando de uma tentativa, sim, de tornar as coisas menos frágeis. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu estou dando agora disciplinas na graduação, no mestrado, né? E aí eu digo para eles, olha, eu vou deixar as aulas assincronamente, por quê? Porque a gente acabou de passar por experiências, e a gente passa recorrentemente por experiências em que a nossa rotina sofre de agentes estressores, consequências decorrentes de estresses, como falta de luz, como uma questão profissional que mexe com o dia a dia da gente, como a rotina de um filho ou de uma filha que mexe com a sala, com a rotina da gente de aprendizagem. Muitos dos nossos alunos já são mães e pais. Então, você trabalhar com o digital é uma forma de antifragilizar o ensino. Claro que, por outro lado, fragiliza na medida em que você, inequivocamente, a experiência presencial, ela é uma experiência que é vantajosa, que é o calor humano, é o carisma, é a empatia que as relações pessoais constroem. Mas, por outro lado, você tem um conteúdo que uma pessoa pode assistir em qualquer lugar, a qualquer momento, seja num tablet, num computador, até mesmo no telefone celular, que hoje em dia praticamente todo mundo tem um smartphone. É uma forma de tentar antifragilizar, de tentar dizer, olha, vamos supor que o Amapá, Deus me livre, né? Vamos supor que o Amapá sofra um outro apagão. Eu não vou ficar com aquele conteúdo perdido, parado, por 20 e tantos dias. A pessoa pode voltar a estudar através daqueles conteúdos que estão disponíveis na nuvem, que estão disponíveis no YouTube. Então, esse é um exemplo, eu poderia dar vários outros, de como a gente precisa não ser ingênuo nos nossos padrões de planejamento. A gente precisa ter respostas convexas. A gente não pode simplesmente ser resiliente quando as coisas dão errado. A gente precisa ter o plano B, o plano C, o plano D. A gente precisa ter uma capacidade de estar exposto, porque todos nós estamos expostos. A gente, no momento que a gente nasce, a gente está começando uma contagem regressiva para a nossa partida. Então, a gente tem que fazer dessa experiência de vida mais duradoura possível. Eu tenho que fazer da minha experiência como professor a experiência mais bem-sucedida para os alunos possível. Se a gente está fazendo um trabalho de gestão de pessoas, né, Jéssica, a gente tem que fazer o melhor trabalho possível. E esse trabalho vai lidar com risco, com incerteza o tempo todo. Muitas vezes as pessoas devem imaginar, poxa, mas trabalhar com recursos humanos e gestão de pessoas, uma beleza. Só coisa boa, né, Jéssica? Só tranquilidade. E não é. O tempo todo vocês estão lidando com vidas. Então, a ideia de antifragilidade é uma ideia importantíssima. Porque se um servidor que tem os dados dos servidores ele fica exposto, ele não tem um sistema de proteção capaz de ser convexo, de ser redundante, de não ser ingênuo, você pode expor dados dos servidores e causar um enorme problema. Ou você pode simplesmente ter um apagão no servidor, um problema, uma invasão hacker que tira esses servidores do ar. E aí, né, Jéssica, como é que fica? Não fica, né? E aí que não fica. Se você não for muito bem protegido e muito convexo, as coisas não dão certo, né? Sim, sim, sim. E aí o Taleb, ele para tentar falar um pouco dessas coisas na prática, ele trabalha com o que ele chama de estratégia Barbell, né? Barbell é um nome em inglês, evidentemente, tá? Quem aqui gosta de academia sabe o que é um barbell. Eu vou mostrar para vocês de novo. Posso fazer essas coisas, Jéssica, ou bagunço muito? Não, pode sim, pode Tá legal. compartilhar. Barbell é isso aqui, olha. É uma barra de erguer que a gente usa quando a gente malha, quando a gente literalmente puxa ferro. Olha aqui. Então, o Taleb ele trabalha com a ideia, ele propõe a ideia de que as nossas formulações estratégicas, para que elas sejam antifrágeis, elas tenham um equilíbrio assimétrico, ou seja, que a gente tenha consciência da desproporcionalidade que o risco tem e, portanto, a nossa exposição a risco, ela seja uma exposição moderada. Então, na medida em que a gente tem o que a gente conhece e o que a gente não conhece, quando a gente fala na extrema proteção, a gente está falando em ter a maior carga da nossa riqueza, seja ela financeira, seja ela humana,
a melhor proteção, a maior busca de segurança possível, para que a gente tenha a maior chance de sucesso possível. Então, por exemplo, você tem falado muito sobre finanças aqui, não tem, Jéssica? Um pouco. Pois é. Se a gente tiver, vamos supor que a gente bateu o carro numa pedra lá no Zerão e a gente descobriu que é uma lâmpada que tem um gênio da lâmpada dentro. Esse gênio da lâmpada fala: vocês ganharam 100 mil reais para investir, não para gastar, mas para investir. Você não pode usar esse dinheiro. No que você investiria? Se a gente pegasse essa estratégia Barbell, eu não vou pegar esse dinheiro e vou botar todo, por exemplo, em bolsa de valores, porque é um tipo de renda super arriscado. Em que eu vou procurar? Eu vou procurar tesouro direto. Vai buscar equilibrar, né, entre renda fixa e renda variável, no caso. Mas eu vou buscar o que menos tem risco possível. Eu vou buscar as melhores formas de... Talvez eu não ganhe tanto com a variação, mas eu estou menos sujeito à volatilidade, mas eu estou mais seguro. E eu pegaria 20% e aí eu me exporia a essas incertezas. Então, a ideia da estratégia Barbell, que é aplicável a quase tudo, é a ideia de que você precisa ter algum grau de exposição às incertezas. É como você ter uma casa, por exemplo. Você vai fazer a maior parte da sua casa totalmente aberta, sem parede, a não ser que você tenha um enorme terreno, mas a parte habitável, você vai ter parede, você sabe que o Brasil é um país violento, você sabe que pode ter gente entrando, então você pode ter bichos, se você tiver criança, você pode ter algum tipo de inseto que pique. Então você vai colocar a maior parte da sua riqueza, seja ela material ou familiar, alocada numa parte segura, né? Sim. Num lado da barra que é bem protegido, em que você corre pouco risco, você tem ali uma aposta segura. Mas você pode estar exposto a essa volatilidade com pequenas doses. O Taleb ele fala sempre do exemplo na obra dele. Vale muito a pena ler esse livro, viu, gente? Não é um livro científico, não é um livro acadêmico, é um livro que tem narrativa fácil. Ele fala muito sobre como os antigos, especialmente os reis antigos, eles buscavam tomar pequenas doses de cianeto na rotina dele. Por quê? Porque os reis antigos costumavam sofrer muito risco de envenenamento, né, Jéssica? Então ele fala que alguns desses reis antigos tomavam pequenas doses para se acostumar com o estresse do que seria um veneno e tornar o corpo mais resistente. Então, não é que a gente não deva se expor ao risco, não é que a gente não deva se expor à volatilidade. O problema é que a nossa exposição à volatilidade, ela, se por um lado tem que estar consciente, por outro lado, essa exposição precisa estar dentro de uma percepção que consiga capturar o que pode dar certo pelo acaso. O acaso, a aleatoriedade estão muito mais presentes do que a gente imagina. E não é que elas vão nos destruir, mas a gente não precisa estar exposto de forma imprudente. Eu acho que isso é a questão mais importante, né? Então, como o Taleb ele gosta muito de aforismos, que são pequenas frases, são ditos, são ditados, e eu também gosto muito, tem alguns aforismos aqui que o Taleb traz que eu gosto, quer dizer, riscos pequenos são desejáveis. Se uma coisa pode dar errado, uma hora ela vai dar errado. Nem sempre vai dar certo. A gente tem que evitar riscos que tirem a gente do jogo. A gente não pode receber informações em excesso. A gente tem que ter na vida antifrágil essas opções abertas. A gente tem que ter diferentes caminhos para seguir em casos de situações extremas. Se uma coisa acontece há muito tempo, a gente tem que observar por que ela acontece há muito tempo, a gente tem que olhar esses padrões, a gente não pode ter medo da incerteza. É uma obra, Jéssica, que eu acho que é super rica, é um trabalho que vale a pena para quem gostar de ler o Antifrágil, conhecer os outros livros do Taleb, tá? Porque são livros muito bons, e eu diria que dos caras que hoje em dia transitam nessa esfera do pensamento, o Nassim Taleb é um dos intelectuais que melhor tem essa capacidade não só de compreender o que muita gente não compreende como risco, como incerteza, mas em ajudar a gente a tentar meditar e refletir, a adquirir capacidades de habilidades suaves, de inteligência emocional, como alguns não gostam, mas é um termo que está aí, a gente, vamos falar na língua que todo mundo entende, né? O Taleb, ele bate muito na tecla do que é
a necessidade da gente se preparar para a incerteza. E eu acho que isso é no mundo de hoje, e não só no mundo de hoje, mas nas décadas que vão se seguir, onde a gente tem o risco de novas pandemias, onde a gente tem a questão do aquecimento global, que já não é mais uma possibilidade, já é uma realidade, né? A gente tem uma revolução tecnológica digital que está mexendo com a estrutura dos empregos, que está mexendo com a nossa estrutura social. A gente tem um futuro hoje muito complexo pela frente. Então, a gente se preparar para ser menos frágil diante disso tudo, eu acredito que é uma excelente coisa. Quase que deu o tempo certinho, né, Jéssica? Você falou que tinha 1 hora, mais ou menos. Pois é, já vou abrir aqui para as perguntas. Tem gente assistindo a gente? Alguém quis saber de antifragilidade, Jéssica? Tem uma galera aqui, ó. Tem a Nilmar, o Rafael Saldanha, o professor Cláudio Márcio, Trícia. Deixa eu pular aqui para o YouTube. Eu vou nos assistir no mudo. Eu vou me assistir aqui, nos assistir no mudo, para gente assistir. Jéssica, eu estou à sua disposição, tá? Daniel, queria que você explicasse, então, retornando aqui para o título, né, do nosso debate de hoje, então, como se preparar para essas estratégias convexas? A gente precisa estar preparado para as coisas não darem certo. Essa é a primeira coisa, é assumir a falibilidade do que a gente está fazendo, né? Quer dizer, eu estou preparando... O antifrágil, então, é um pouco negativo para essas coisas. O Taleb fala, inclusive, da chamada via negativa, né? Ele fala sobre como o planejamento, o estilo de vida, a filosofia antifrágil está baseado na premissa de que... Ele gosta muito de usar o Sêneca como exemplo. Vocês lembram? Alguém tem ideia? Aí vai falar o historiador Daniel, né? Que ainda vive. Vocês têm ideia de quem foi Sêneca? Sêneca foi um filósofo estoico que viveu na Roma Antiga, que ele era um super advogado, ele era um escritor, e o Sêneca, ele, na vida dele, ele também foi um dramaturgo, né? Ele foi um cara super bem sucedido. E o Sêneca foi super rico, né? Então, o Sêneca, ao invés de ficar dentro da universidade, isso é uma coisa legal para a gente pensar, né? Ao invés dele ficar dentro da universidade, ao invés dele ficar na academia, entre os filósofos, entre os ricos, entre os faustos, né? Ele buscou lidar o tempo todo na vida dele com o mundo real. O Sêneca, ele sempre tentou ser um cara que não negava o convívio com as pessoas simples. Ele não negava... O Sêneca é um grande exemplo. Ele não negava o convívio com as pessoas pobres. Então, ele mesmo tendo tanta riqueza e tanto sucesso, o Sêneca acreditava nesse estoicismo dele, num estilo de vida sempre o mais simples o possível. Simplicidade é talvez o maior princípio de uma ideia de vida antifrágil, Jéssica. Quer dizer, você ser convexo, você ter uma vida complexa, onde você depende de coisas super complicadas, de coisas absolutamente supérfluas, é o primeiro caminho para você ser côncavo. Então tem tudo a ver com isso que você disse mesmo, Jéssica, com uma via negativa, onde o melhor estilo de vida que eu tenho é o que eu dependa o mínimo possível de coisas complicadas, de coisas que para eu conseguir são caras, exponho o meu orçamento a um custo de vida alto, exponho os meus costumes a não conseguir frequentar qualquer restaurante ou frequentar qualquer bar, a beber qualquer bebida, a comer qualquer coisa. As pessoas que vivem em um alto grau de sofisticação, sem a simplicidade, elas tendem a ser fragilistas. Porque, por exemplo, vamos supor que eu acostumei... Vamos falar de uma educação antifrágil, Jéssica? Vamos. Educar uma criança mimando ela o tempo todo. É uma educação fragilista. Porque o mundo lá fora, você quando mima, quando você super protege, quando você não deixa que o amadurecimento de uma criança ocorra com adversidades, com contrariedades, com limites, você está praticamente expondo essa criança a um mundo artificial. Quando ela se tornar adulta, adolescente, adulta, ela não vai encontrar lá fora. Porque o mundo lá fora é volátil, o mundo lá fora é caótico. Ele não tem a realidade, por mais que a gente acredite, quem acredita em Deus, a gente sabe que o mundo lá fora é incontrolável, ele tem um grau de incerteza muito grande, né? Então, a gente precisa, para educar uma criança, dizer para ela, olha, você não pode ser uma criança mal educada, porque se você for lá fora no mundo
mal educado, você vai sofrer as O mundo consequências. real, né? O mundo real. O Taleb, inclusive, ele dá os cursos dele numa coisa super legal que se chama Instituto do Mundo Real, em que ele justamente chama profissionais de várias áreas para falar sobre várias coisas, para formar estrategistas de grandes empresas, de todas essas áreas, né? Então, quando a gente está falando em antifragilidade, a gente está falando em uma via negativa, em uma via de simplicidade, em que se eu preciso de roupas muito caras, se eu preciso ter sempre o melhor carro, se eu preciso beber as melhores bebidas, comer as melhores comidas, só frequentar ambientes da high society, eu estou exposto a uma fragilidade. Porque o dia que acontecer alguma coisa que me tire desse rumo de alto padrão, quando eu for para o baixo padrão, eu vou entrar em pânico. Isso não é antifrágil, né? É uma das coisas que o Taleb sempre fala que é a questão da via negativa. Então, a convexidade é nada mais nada menos do que você ter consciência que o que você constrói como a sua estrutura de vida, a estrutura de um projeto acadêmico, a estrutura de uma disciplina que eu vou ofertar, pode acontecer de eu marcar a aula, os alunos assistirem, ser um bruto sucesso, vir gente até de fora, ou pode acontecer de 3 pessoas assistirem. E se 3 pessoas assistirem, você precisa, o que seria para muitos um fracasso, para mim não é, né? Para mim, como docente, se 3 pessoas assistiram, não tem problema, porque se 3 pessoas entenderam bem o que eu estou dizendo, isso é o suficiente, é o que eu pude fazer, eu dei o meu melhor, eu fiz com a maior simplicidade possível, tornei acessível. Se as pessoas entenderam, legal. Se elas não entenderam, eu vou tentar aperfeiçoar, mas não vou à ruína. Eu não vou beijar a lona. Então, a ideia da convexidade é essa exposição aos riscos que são inerentes, que são inequívocos, que sempre vão acontecer, mas de uma forma que, se o fracasso ocorrer, que ele seja um fracasso transitório, eu aprenda com ele e eu consiga me aprimorar e voltar melhor do que eu estava antes. Essa é a ideia de antifragilidade. Não é só eu aguentar o estresse, é lidar com o estresse, aprender com ele, que tem tudo a ver com o estoicismo, inclusive, filosoficamente. Isso que eu ia comentar, Daniel, que o estoicismo está muito ligado à antifragilidade, né? Tem uma parte que Sêneca também fala que o estoico, o sábio estoico, ele não espera aplausos das outras pessoas, ele nem espera crítica e nem aplausos, né? Se a crítica vier, ele reflete sobre aquela crítica e tenta melhorar, né? Ele identifica se ele errou ou não. E, por outro lado, ele também não gosta muito dos elogios, porque o sábio faz o que tem que ser feito, né? Então, ele não espera os elogios e nem as críticas. O que tiver que ser feito, ele vai fazer, porque é o que tem que ser feito. Então, eu acho muito interessante sempre essas pontes de ligação entre o estoicismo e a antifragilidade. E, retornando aqui ao ponto da pergunta aqui da Nilmara, ela perguntou novamente, né? Qual é a diferença, então, entre ser antifrágil e ser resiliente? É porque a resiliência parte da ideia. Um abraço para a Nilmara, viu? A Nilmara é aluna do nosso Prof. Nietzsche, que é um mestrado que eu tive muito orgulho em fazer parte nos últimos 3 anos. Agora eu estou seguindo por outro caminho, mas eu queria desejar a todo mundo que é aluno, que é professor do Prof. Nietzsche, do MDR, um abração, tá, gente? Muito legal conhecer e trabalhar com vocês. A resiliência é uma capacidade que a gente tem em suportar estresse e não quebrar. A antifragilidade é uma postura no qual, quando o estresse, quando o risco, quando o dano ou a iminência dessas coisas está para acontecer, a gente consegue lidar com esse agente estressor de uma tal forma em que a gente consegue reverter essa adversidade em favor do resultado que a gente espera ter. Então, a antifragilidade é uma postura que, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui trabalhando com você, tá, Jéssica? A gente está aqui numa manhã, sexta-feira, a gente está achando, ou pode entrar achando que vai dar super certo, que a gente vai dar uma baita palestra, que vai bombar, vai quebrar a internet, mas pode acontecer de ninguém assistir. Ou pode acontecer de pouca gente assistir, ou ainda pode acontecer o que é o pior cenário para o acadêmico vaidoso, que é sofrer críticas. Ora, se eu for resiliente, eu vou suportar essas críticas. Mas se eu for um acadêmico antifrágil, se eu tentar ser um profissional que leve em conta esse estoicismo antifrágil, eu vou receber essas críticas e vou tentar, o mais rápido possível, dentro do possível,
incorporar como uma forma de tentar fazer com que o que está sendo dito para mim como crítica, que eu posso encarar como dano ou como ameaça, seja, na verdade, uma forma de tentar reverter em favor de um melhor trabalho que eu venha desempenhar. Então, se, por exemplo, eu falei numa linguagem muito difícil de compreender, o que eu espero que não tenha acontecido, se eu falei numa linguagem muito difícil de compreender, uma postura estoica, uma postura antifrágil, ela vai buscar justamente entender. Se alguém está falando que entendeu ou que não entendeu com alguma dificuldade o que eu disse, eu vou buscar imediatamente falar com mais simplicidade da próxima vez. Então, a ideia da antifragilidade, gente, ela é nada mais, nada menos do que uma forma de tentar não lidar com a ingenuidade do sucesso. Por isso que eu tentei terminar a conversa hoje com vocês, dando esse exemplo do que seria esse baita intelectual histórico do estoicismo, e que vocês conheçam um pouco mais sobre a filosofia estoica, que é um conjunto de ideias super importante, que faz todo o sentido num mundo tão complicado como o de hoje em dia. Como eu sempre gosto de dizer, as coisas já são muito complicadas. Então, complicá-las ainda mais na verdade, jogar para fazer gol contra. Então, a ideia de você tentar ser simples, de você tentar não necessariamente ser robusto ou resiliente, mas de você entender que o que acontece de risco, de arriscado, de perigoso, claro, dentro de um determinado padrão que você entenda que você não pode pura e simplesmente atravessar uma rua, atravessar a JK em frente ao Unifap sem ir pela faixa ou pela passarela, porque, se eu sobreviver a isso, bom, eu vou voltar melhor dessa experiência. Não, você não vai. Se um carro tocar em você, você pode morrer e nunca mais atravessar a rua. Então, a ideia é que você consiga criar as suas estruturas, os seus projetos, o seu comportamento de uma forma a se expor a riscos, mas de uma forma moderada, cuja qual você consiga interagir com todo esse conjunto de coisas incertas que tem no mundo, mas sem quebrar. A principal ideia da antifragilidade é evitar a fragilidade e não criar coisas indestrutíveis, né? É muito mais uma ideia, como vocês podem notar pelo nome, antifragilidade, é muito mais uma antítese da fragilidade do que algo propriamente dito. Por isso que foi super oportuno você tocar nessa questão do negativo, porque o próprio Nassim Taleb bate na tecla da via negativa, né? Da ideia desse estoicismo como a via negativa. Perfeito. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, pessoal. Muitos colegas parabenizando, agradecendo, né, pela Gente boa. importância aqui do debate. E lembrando, pessoal, essa live vai ficar salva aqui no canal da Unifap e acontece todas as sextas-feiras, sempre trazemos aqui algum tema importante para ser discutido, né? Na próxima sexta, a gente vai estar aqui com a professora Ana Valesca, falando um pouco sobre o luto. Olha, e é uma pessoa que tem um trabalho tão importante, viu? Eu gosto muito do trabalho da professora Ana, é uma pessoa que todo mundo devia conhecer o trabalho dela sobre tanatologia, porque é uma pessoa que é antifrágil, absolutamente antifrágil, na medida em que uma profissional que trabalha com a ideia do luto, do falecimento, e ao invés de evitar e repelir, traz isso para a gente tentar entender uma experiência que a gente, claro que vai passar um dia, olha que coisa mais antifrágil, né, Jéssica? Sim. E é tudo que a gente mais precisa para enfrentar, né? Por exemplo, a gente estava tentando falar sobre antifragilidade desde o ano passado, antes mesmo do apagão. Aí veio o apagão, aí que se tornou ainda mais necessário falar sobre antifragilidade, né? Sem dúvida, porque a gente descobriu, o apagão foi um baita exemplo de exposição da nossa, na verdade, da nossa compreensão à exposição da fragilidade. Porque a gente sempre, não vai acontecer, aquecimento global, que nada, aqui no Amapá o aquecimento global não vai pegar porque já é muito quente. Só que muitas vezes a gente faz essas ideias simplificadas e a gente não compreende que a gente precisa estar exposto não só ao que a gente sabe que vai acontecer, mas o que a gente sequer imagina. Quem imaginaria que ia ficar 20 e tantos dias sem luz? É inimaginável, né? Para muitas Agora, pessoas. alguns já estavam preparados. Como? Evitaram o apagão? Não, não evitaram, mas já tentaram fazer a migração para sua matriz
de energia elétrica para o uso de energia fotovoltaica, tinha energia solar em casa. Algumas pessoas já buscavam, quem não tem condições de ter um sistema de energia fotovoltaica, que pode ser um pouco caro para algumas pessoas, é claro, já buscou ter um sistema de compostagem de cisterna. Então, os ambientalistas são antifrágeis também, porque eles estão há muito tempo já se preparando e preconizando coisas que hoje a gente está vendo, e muita gente duvidava que ia acontecer. Porque o que aconteceu no apagão, por exemplo, foi um evento climático, né? Foi uma situação que a gente teve uma série de problemas ligados ao fornecimento de energia, que quando o sistema não estava preparado, porque tinha um problema lá no transformador, quando não tinha o plano B e deu um problema que ninguém imaginaria que iria dar, a gente ficou numa situação frágil, extremamente frágil, exposta. E sobre esses eventos, né, o Taleb ele fala um pouquinho sobre os cisnes negros, né, que são os eventos raros, no caso. Porque é o inimaginável. Porque o que a gente compreende como risco, e é uma coisa típica da natureza humana, a gente tende a compreender que o que é risco é algo que nós conseguimos ter a noção mais nítida possível, mais mensurada o possível, mais quantificada o possível. Só que risco é uma coisa que a gente não conhece tão bem. Por que a gente não conhece tão bem? Porque a nossa capacidade de cognição, de compreensão da realidade, ela é obviamente limitada. Porque nós somos apenas formas de vida dentro de um todo, super complexo. Entre eu e essa tela aqui, possivelmente micróbios, fungos, bactérias, vírus, são invisíveis. Então, o próprio corpo humano é um sistema complexo de fauna e de flora, não é? A gente tem dentro da gente fungos, bactérias, a gente tem de tudo. Então, essa compreensão que o que a gente chama de risco, ela é algo que a gente tem que ter muito cuidado e está sempre trabalhando com a ideia de uma certa redundância sobre a nossa ingenuidade em dizer, eu sei parcialmente o que pode acontecer comigo, mas na totalidade eu não sei não. E eu preciso compreender a minha ignorância. Eu preciso ter essa nitidez. Tem várias pessoas aqui super amigas, com o Paulo Alves, o Zamora, que estão falando sobre isso, né? Essa ideia do estoicismo, parece que o pessoal gostou, né? Vale a pena bater um papo sobre isso, pessoal. Vale a pena fazer uma bugada sobre isso. Queria mandar um abraço para todo mundo, para o Cláudio. Eu sou uma pessoa que adoro falar um pouco também sobre estoicismo, né? Outra pauta que, sem dúvida nenhuma, com certeza traria muita gente para cá para acompanhar, porque é uma filosofia que tem se tornado cada vez mais necessária, né? Num mundo de caos como a gente tem passado. Então, você compartilhar doses de estoicismo diário vale a pena. Pois é, Jéssica, olha, eu espero que tenha sido útil. A gente já passou do horário, né? Não quero estourar o horário de vocês. Eu queria dizer que, assim, para mim é um prazer muito grande. Eu queria te parabenizar. Eu sempre te parabenizo publicamente, Jéssica, porque eu reconheço muito, em primeiro lugar, tá? O trabalho dos técnicos administrativos do STAI da nossa universidade, tá? A cultura acadêmica, eu sempre falo isso na medida do possível, a cultura acadêmica ela tem umas vaidades terríveis, especialmente quando as pessoas adquirem uma titulação superior, elas tendem a se descolar um pouquinho do mundo real, né? Elas tendem a assumir um pouquinho um comportamento de bolha. E eu gosto muito de trabalhar com os técnicos da universidade, porque, em primeiro lugar, essas pessoas não vivem em bolhas. São pessoas que conduzem a rotina da universidade administrativamente, são o coração, o sistema sanguíneo da universidade, o cérebro da universidade. Então, é muito legal para mim estar trabalhando nessa iniciativa que foi promovida por você. E eu queria dizer que eu entendo de forma igualmente representativa que há várias coisas super legais na universidade agora acontecendo, promovidas não só por doutores, mas também por servidores técnicos. Isso é tão importante quanto. A universidade não é feita só de professores, ela é feita também dessas pessoas que conduzem atividades essenciais e que precisam ter cada vez mais essa valorização. E eu queria dizer que a sua iniciativa é uma iniciativa muito bacana, Jéssica. Eu assisto as lives, eu não sou só uma pessoa que está vindo aqui fragilisticamente falando para dizer o que eu acho, embora eu assisto. Eu adorei a última, inclusive, sobre a questão dos consignados. O colega fez uma apresentação perfeita, simples, nítida, compreensível, de um tema super importante, né? Qual o percentual de pessoas super endividadas na universidade hoje, Jéssica? Olha, da última vez
que assim, eu foquei um pouquinho mais na questão da aposentadoria, né? O número de pessoas com consignado é gigantesco e para fazer a filtragem demoraria um pouco mais para trazer esses dados, porque o mesmo servidor tem empréstimo em 3, 4 financeiros, né? Então, eu Mas foquei o um nível de pouquinho mais endividamento é muito grande, né, Jéssica? altíssimo, é muito alto mesmo. E o que dificulta lá na frente na questão da aposentadoria, né? Então, a gente tem mais de 100 servidores aí em condições de aposentadoria. Então, é sempre importante trazer esse debate para as pessoas se prepararem, ter esse tempo hábil para garantir aí uma aposentadoria um pouco mais tranquila, né? Eu acho super importante esse trabalho no meio da pandemia, ter atividades sistemáticas. É toda sexta-feira de manhã, né, Jéssica? Toda sexta às 9 horas aqui. Isso é E já antifragilidade pura, é abrir a porta da universidade, do trabalho da gestão de pessoas. Queria parabenizar você, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Reitoria da Universidade por isso. Acho que é algo super legal, super bonito de se fazer. Queria agradecer quem está participando, tem um monte de gente boa aqui, amiga, a Nilmara, o Zamora, grande pessoa, o Messias, ele diz que é endividado aqui. Eu também tenho dívida, todo mundo tem dívida. Eu costumo dizer, brincando, Messias, que servidor público que não é viciado em café e não tem consignado não é um servidor de verdade, né? Ele não tem história para contar. Então, brincadeira à parte, eu queria agradecer a todo mundo, Paulo, Cláudio, pessoal super gente boa, parceiro do nosso Profinit e de outros lugares que fazem parte da nossa comunidade e estão aqui assistindo. Obrigadão mesmo. Fico super honrado em poder dialogar com vocês. Para mim é um prazer aprender. Eu sempre digo que a melhor forma da gente aprender as coisas é a gente tentar, de alguma forma, transmitir. A melhor forma da gente se ouvir é falando. Então, eu acho que tem uma coisa super legal aqui para mim, que é ao final disso aqui, eu vou tentar, com toda a dor que isso causa, me ouvir, né? Assistir de novo a live para ver o que eu posso aperfeiçoar, em que eu posso fazer melhor. É isso, Jéssica. Obrigado. Queria te agradecer, tá bom, agradecer a então, Projeto e a professor. todo mundo. Eu que agradeço novamente por você ter aceito o nosso convite, né? Imagina. Lembrando que a live ficará salva aqui no canal da Unifap, assim como as demais lives, né, sobre consignado, sobre a Funpresp, todas estão salvas aqui no canal, para você assistir depois, assistir com tranquilidade, com paciência, fazendo as anotações. Então, muito obrigada, professor. Apesar de Imagina. você não gostar de ser chamado de professor, né, é Eu um sou vício já. estoico, eu gosto de ser chamado de Daniel, de você, né? É, Eu mas gosto de tudo bem. simplicidade, eu sou igual a todo mundo. Eu sou nada mais, nada menos do que uma pessoa, nem mais nem menos. Posso fazer um merchan? Pode sim, aproveite o Pessoal, se eu não espaço. me engano, deixa eu ver aqui, vou dar uma bugada aqui, vou roubar, tá? O mestrado em desenvolvimento regional está com seleções abertas, não tá? Tá para abrir. Deixa eu achar aqui. Mestrado em Nanda Unifap. Será que ainda está aberta a inscrição? Olha, em Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né, Jéssica? Eu Eu não vou vou most... saber te ajudar nessa. Posso mostrar o site da Unifap aqui rapidinho para ver? Uhum, Porque é super aproveita aí. importante para a gente. Trabalhar é uma coisa legal, tá? A gente falar nesse mestrado, porque é uma oportunidade de formação de pessoas, gratuito. O trabalho é super sério, feito há muitos anos. Eu tenho orgulho danado de fazer parte do MDR. Deixa eu ver se eu acho aqui. Editais Unifap. Será que eu não vou achar? Ah, que vergonha minha, gente. Eu já devia estar com isso pronto, é que eu lembrei isso agora. Bom, não estou achando. Uma catástrofe, paguei mico ao vivo. Mas deem uma olhada no site do nosso mestrado em desenvolvimento regional da Unifap. Vejam se ainda dá tempo de se inscrever, porque é um mestrado em que eu pretendo, entre outras coisas, trabalhar com inovação tecnológica, com estudos de futuros, com estudos de risco, de incerteza, de antifragilidade, dentro da perspectiva do desenvolvimento da região. E vou estar, obviamente, com um prazer muito grande em acolher propostas de trabalhos que se direcionem nesse sentido. É isso. Fiz o meu merchan. Pagando mico, mas fiz. Tá bem, então. Muito obrigada, professor. Uma boa sexta-feira a você, a todos Para que nos vocês também. acompanharam até Saúde, aqui. cuidado, usem máscara e não furem a fila da vacina, pessoal. Exatamente. E vamos aguardar a nossa vez, né? Os profissionais da Vamos, educação do nível mas vai dar superior estão certo. chegando.
Vai dar E eu certo. lamento Então, muito quem obrigada. perdeu alguém, quem, enfim, passou por isso. Mas a gente tem que seguir em frente. Então, obrigada e uma boa sexta-feira a todos.